Boa noite, irmãos, graça e paz. Queridos, nós vamos dar sequência aqui às nossas exposições sobre as parábolas de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós temos aqui uma série de parábolas de Jesus a respeito do reino. E talvez hoje seja aí uma das parábolas mais conhecidas de todos nós, né? A gente tem algumas parábolas que já nos vêm à mente quando pensamos no assunto. E, sem dúvida, essa parábola que leremos faz parte deste conjunto. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, a parábola do semeador. E diz assim o texto bíblico: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, Deus, de desfrutar, ó Deus, este momento de culto ao Senhor. Nós te agradecemos pela presença dos nossos irmãos aqui, que entendem, ó Deus, este propósito de nos reunirmos toda semana neste lugar, ó Deus. Nós queremos, neste momento, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus. A nossa esperança é que o Senhor alimente o nosso coração, o Senhor alimente a nossa alma, o nosso espírito, porque nós precisamos disso. Nós dependemos, ó Deus, deste alimento espiritual e nós pedimos discernimento, ó Deus, da Sua palavra, para que, como lemos no texto, Deus, essa palavra caia em boa terra e ela germine, Deus, frutifique e a gente reproduza, porque este é o propósito do Seu reino para todos nós. Então nos ajuda, Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos então feito aqui uma série de exposições e para quem vem acompanhando, nós temos falado aqui, definido que as parábolas de Jesus, elas se tratam dos ensinos de Jesus, ensinos espirituais, mas que esses ensinos espirituais, eles são transmitidos, né, por meio, exemplificados por meio de elementos naturais do cotidiano. Então Jesus, ele tinha essa habilidade ímpar de tomar qualquer questão do cotidiano, qualquer circunstância, qualquer coisa, e transformar em lições preciosas e profundas. E, mais uma vez, o Senhor Jesus aqui chama a atenção dos seus ouvintes. É um momento solene, né? O texto fala que Jesus sentou-se. E essa é uma expressão interessante, né? Porque, geralmente, quando alguém vai falar, eles colocam de pé, não é verdade? Toda vez que alguém vai falar, e já diz, né, a didática, né, que para quem vai instruir, vai ensinar, ele deve estar, né, numa posição de pé, né, diante dos seus alunos e tudo mais. Mas era uma questão cultural. Toda vez que um rabino, assim como Jesus era, ia passar instruções muito importantes, eles se sentavam. Então, isso já vinha desde a Grécia, né, o costume dos filósofos que sentavam nas praças e ali discutiam, filosofavam e tiravam ali as suas conclusões sobre a existência, sobre a vida, sobre o destino e todas essas coisas.
E Jesus ele também se vale deste mecanismo, né? Os judeus tinham esse costume também de, então os rabinos eles sentavam e quando eles sentavam, né, os ouvintes entendiam que viria então ensinos formais, né, ensinos importantes. E mais do que isso, no versículo 9, Jesus usa uma expressão que para nós é um tanto quanto estranha. Porque o que Jesus diz? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E para a gente soa um tanto óbvio, né, essa colocação. Quem tem ouvidos, faz o favor aí de ouvir. Né? Quem tem ouvidos aí? Quem não levantou a mão, talvez. Quem tem ouvidos? Deixa eu ver aqui. Quantos estão ouvindo? Isso. Só que essa ideia de quem tem ouvidos, ouça, ele não está falando apenas do aparelho auditivo, ele não está falando apenas de você escutar o que está sendo dito, mas a ideia de ouvir é a ideia assim, preste atenção e compreenda aquilo que eu vou falar. A ideia de ouvir é uma ideia de atender, a ideia de ouvir é algo ativo, né? Não é uma simples escuta, mas é um ouvir ativo, é a ideia de presta atenção e compreende. Entenda isso que eu estou falando para vocês. Ok. A parábola, então, desse capítulo aqui, do capítulo 13, ela trata sobre o reino de Deus. Jesus vai deixar evidente que essa fala dele é importante, porque todas as parábolas que vão se seguir depois dessa, na verdade, são desdobramentos dessa primeira parábola. Então, Jesus vai contar uma série aí de 8 parábolas, e essas parábolas elas são desdobramentos ou ênfases em aspectos diferentes dessa parábola aqui, do semeador. E aí, então, esse texto fala a respeito não apenas do reino de Deus, e quando a gente pensa em reino de Deus, geralmente a gente tem uma ideia que o reino de Deus é no céu, né? É um reino distante, afastado. De repente a gente pensa que o reino de Deus é algo que vai acontecer ainda, o dia que nós morrermos, ou o dia que Jesus retornar e nos levar para o seu reino. Mas o ensino bíblico, ele não nos ensina isso. Ele diz que o reino de Deus já foi estabelecido. Nós aqui fazemos parte do reino de Deus, que são pessoas que ouviram Jesus, compreenderam as palavras de Jesus, se renderam ao Evangelho e agora se tornaram seus seguidores, seus discípulos. E esses discípulos, eles não estão apenas aguardando o retorno de Jesus, mas esses discípulos sabem que têm uma missão enquanto estão aqui. Portanto, essa parábola tem esse caráter da nossa existência. Não é sobre o nosso destino apenas, mas é sobre a nossa existência. O destino é o desfecho final de todas as coisas. Mas enquanto estamos aqui, o reino de Deus é um reino de poder, de ação. Se nós pudéssemos definir, né, o que é o reino de Deus, é isso, é o Evangelho em ação. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho, temos a missão, então, de transmitir o Evangelho. E Jesus vai deixar claro aqui nessa parábola. Essa parábola também é relevante porque quando nós observamos, por exemplo, alguns dados do IBGE, existe um dado que diz que 87% dos brasileiros são cristãos. 87% dos brasileiros são cristãos. E esse é um dado que, quando a gente avalia pelo padrão de discipulado de Jesus, a gente desconfia se esse dado é verdadeiro. Existem aqui no Brasil, se a gente for transformar em números aqui, 40 milhões de cristãos. E esses 40 milhões de cristãos, né, a grande questão e o que nos traz talvez algumas dúvidas e algumas dificuldades, a dificuldade principal não é de que a gente imagine, né, que
que a semente do evangelho esteja sendo distribuída ou plantada, ou semeada no Brasil. Mas o que esse número traz a dúvida é se essa semente está germinando. Então, quando nós avaliamos assim, você imagina um país, 200 milhões aí de habitantes, nos quais 87% são cristãos. Isso entre católicos e evangélicos, né? Então, aí tem uma média de 60 milhões de católicos e 40 milhões de evangélicos. E a gente fica pensando, onde é que está esse pessoal? Onde que está esses cristãos? Qual é a relevância do cristianismo hoje no nosso país? E aí a gente vai trazendo para esferas menores e a gente vai percebendo essa dificuldade na prática. Parece que a verdade é que o evangelho sim está sendo anunciado em larga escala. No entanto, não parece estar surtindo efeito, porque talvez os solos onde essas sementes têm caído não são receptivas a essa semente. E essa é uma realidade que Jesus traz aqui nessa parábola que nós acabamos de ler, porque quando a gente olha para a história, nós vemos um homem chamado Jesus que revolucionou o mundo e com apenas 12 homens, ele mudou a história. Ele estabeleceu a igreja. Jesus não construiu templos suntuosos. Jesus não estabeleceu uma filosofia para um grupo específico de pessoas. Jesus ele deixou 12 homens com uma missão bem específica. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa é a missão que Jesus deu aos seus discípulos. E quando a gente olha para a história, nós vemos assim, pessoas simples como nós, que sozinhas fizeram ações grandiosas, que mobilizaram grandes quantidades de pessoas, que ensinaram o evangelho, que mudaram realidades. Nós temos o evangelho saindo ali de um ambiente específico para alcançar o mundo inteiro, por meio de pessoas que se dedicaram àquilo que Jesus falou. E essas pessoas, obviamente, são aquelas que deram frutos. E talvez muitos deles nem viram os resultados, né, os frutos que deram. Mas a gente sabe que essa é a promessa do Senhor e isso acontece para além de nós. E aí, nós temos aqui então uma cena bem curiosa. Eu gostaria que você imaginasse comigo. Jesus, ele está então na praia. Jesus ele senta no barco, afasta um pouquinho o barco, naquelas águas bonitas ali da Galileia. Jesus então vê a multidão se achegando ali na areia. As pessoas estão ávidas por ouvir, né, o que esse rabino tem a dizer, o que este mestre tem a dizer para nós. E Jesus está ali olhando aquela plateia, Jesus está posicionado no barco contra o vento, né? E a ideia ali é de que o vento leve a sua palavra para a areia, né, para os ouvintes o mais longe possível. E de repente Jesus olha então para as colinas acima do povo e ele olha e vê um agricultor, que era, né, uma função muito comum na época de Jesus. E esse agricultor então está andando ali nas planícies e lançando as suas sementes. E Jesus olha aquela cena, olha para o povo e ele fala: é exatamente isso que significa o reino de Deus. E aí Jesus fala: gente, ouçam o que eu tenho para dizer para vocês. Esse é o ensinamento que eu tenho para dar para vocês agora. O reino de Deus, o reino que eu estou aqui como representante, é como? E aí ele vai contar a sua parábola. E essa parábola, ela nos mostra aqui três S's aqui, né, se a gente pode dizer. Isso facilita muito a vida dos pregadores, né, porque a parábola, geralmente, ela segue um padrão. Então, para a gente dividir o sermão fica bem mais fácil. Nós temos 3 elementos aqui, que é o semeador, ok? A semente e o solo. Essa é a parábola de Jesus. E perceba a simplicidade da fala de Jesus. Jesus vai pegar um semeador
uma semente e o solo para falar sobre o seu reino. Gente, o semeador, nós não precisamos nos esforçar muito, né, para descobrir quem que é. Na parábola de Jesus, o ponto central não é o semeador. Apesar de que, no versículo 37, Jesus responde que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus está explicando as parábolas e ele vai se referir, então, ao Filho do Homem como aquele que semeia a boa semente. Ele está falando a respeito dele mesmo. Jesus é o semeador. No entanto, também é evidente que cada cristão é um semeador também. Porque quando Jesus fala que ele é o semeador, o que ele estava semeando? Que é o segundo ponto, a semente. O que é a semente? A semente é a mensagem do reino. A semente é o evangelho. E, como nós já afirmamos aqui, a missão de transmitir o evangelho, de lançar o evangelho no mundo, foi dada aos seus discípulos. Essa é a comissão dos discípulos. Portanto, não é errado nós pensarmos, e na verdade é correto entendermos, que o semeador se trata assim de Jesus em primeira instância. Jesus é o semeador por excelência, mas Jesus também é a semente. E não é estranho a gente pensar assim, porque Jesus geralmente representa aquele que faz aquilo que é. Quando a gente ouve Jesus falando, por exemplo, a respeito do Salvador, a gente sabe que o Salvador é ele mesmo. Portanto, quando Jesus se remete ao Salvador que viria, ele está falando a respeito de si mesmo. Jesus é o Salvador. Então, aqui nessa parábola, Jesus aparece também como o semeador por excelência, mas Jesus também é a semente porque o evangelho se trata da pessoa de Jesus. Que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, se você tem dúvidas sobre o que é o evangelho, aqui está uma resposta. O evangelho é uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nosso dever, então, anunciar isso ao mundo. Essa é a semente, essa é a boa semente do evangelho. Agora, a grande questão aqui, e não foi dito, né, especificamente sobre o semeador ou sobre a semente, porque não há problema com o semeador e nem com a semente. O que Jesus quis deixar de maneira destacada nessa parábola, de fato, são os solos. E eu queria, então, rapidamente aqui, falar a respeito deles. Porque o solo se trata do nosso coração e da receptividade do nosso coração à mensagem do Evangelho. E não se engane, segundo a palavra do Senhor, não existe neutralidade quando nós estamos diante da pregação do Evangelho. Alguma coisa vai acontecer. E daí você pensa, mas pode não acontecer nada. Então, mas não acontecer nada é alguma coisa. E o problema é que isso que acontece no coração do ser humano ao ouvir o Evangelho, ele tem efeitos práticos, tem consequências. Portanto, quando a gente olha para o tipo de solo que é mencionado aqui no texto, Jesus fala que o primeiro deles caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram, né, essas sementes que caíram à beira do caminho. E Jesus, para facilitar a nossa vida, ele também dá uma explicação sobre o que é essa semente que caiu à beira do caminho. No versículo 20, aí a sós com os seus discípulos que vão indagá-lo sobre o significado da parábola, Jesus vai dizer, o que foi semeado a todos os que, versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu gostaria de chamar esse primeiro solo de coração indiferente. Talvez fique mais fácil de a gente se identificar. O coração indiferente é esse relatado aqui por Jesus, porque a mensagem do Evangelho cai sobre o seu coração, mas o seu coração
é duro para receber essa mensagem. E, com base em outros textos bíblicos e outras evidências, a gente percebe que a indiferença, ela é a marca principal de um coração endurecido. Toda vez que Jesus se remete a alguém que está indiferente à sua palavra, indiferente ao evangelho, indiferente à missão, são pessoas endurecidas, pessoas das quais o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento. E como que o inimigo cega o entendimento? Como o inimigo endurece o coração? Porque, gente, o nosso coração, por natureza, ele é duro. Sabia disso? O nosso coração é duro por natureza. E é o evangelho que vai amolecer esse coração. É o evangelho que vai gerar toda a possibilidade de que essa semente seja, então, sugada para dentro da terra e aí consiga realizar os seus feitos. Mas, via de regra, o homem, por natureza, ele tem um coração endurecido. E um coração endurecido, ele nunca considera as perspectivas do reino. A ideia é que uma pessoa que ouve sobre o evangelho, que ouve sobre a mensagem de Jesus para um mundo perdido, e não faz nada a respeito ou se sente indiferente a respeito disso, são pessoas que não consideram as perspectivas do reino. Raramente você ouve pessoas indiferentes mencionando a vontade de Deus ou conversando sobre a própria realidade espiritual. Se você chegar num círculo ali de pessoas, né, você conversar com elas, você vai perceber que existem pessoas que, mesmo tendo contatos semanais com a palavra do Senhor, mesmo tendo acesso ao evangelho, a impressão é que isso não faz diferença nenhuma para a sua vida. Quando você vai ver elas falarem sobre as realidades, sobre como elas tomam as decisões que tomam, como elas se comportam onde elas estão, você percebe que nunca há menção sobre Deus, nunca há menção sobre o evangelho, nunca há menção sobre a palavra do Senhor. Essas pessoas parece que nunca consideram a vontade do Senhor sobre determinados assuntos. Então é muito interessante a gente perceber assim, que muito do sofrimento das pessoas, muitas das ansiedades que as pessoas têm experimentado hoje, elas são frutos de uma indiferença. Elas pouco consideram a palavra do Senhor. Talvez essas pessoas achem que ouvir as mensagens ao domingo é apenas um hobby. Mas parece que a palavra ela vai, mas ela nunca entra no coração. E talvez de alguma forma você esteja se identificando com isso. Há quanto tempo talvez você tenha ouvido o evangelho, você tenha ouvido a palavra do Senhor, mas talvez de alguma forma isso se perde no domingo mesmo. De repente na segunda-feira você esquece que Deus existe, você esquece do que Deus falou, você esquece de como Deus espera que você viva, você esquece de clamar ao Senhor, você esquece de pensar nas coisas do Senhor. E essa possibilidade, ela existe porque Jesus fala a respeito desses corações. Porque se as pessoas são indiferentes a respeito do evangelho, eu queria dizer para você que Satanás não é. Perceba a agilidade de Satanás quando a palavra do Senhor é lançada. O texto fala que ele rapidamente rouba a palavra. Na parábola, Jesus fala dos pássaros que era muito comum, né? Os semeadores eles estão lançando as sementes e você já vê os pássaros, né, acima do semeador porque eles estão esperando ali para realmente comer aquelas sementes. E na explicação de Jesus, né, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ou seja, a palavra de Deus é lançada, mas quando o homem é indiferente a essa palavra, Satanás não é. E ele velozmente tenta pegar ela,
para que ela não encontre entrada no coração. C.S. Lewis, né, ele publicou um livro chamado Carta a um Diabo Aprendiz. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler. E se trata também de uma alegoria, né, onde ele vai falar a respeito de um demônio, né, mais velho, que vai instruir por meio de cartas um aprendiz, um demônio aprendiz que está ali acompanhando, né, a vida de um ministro, e a função dele então é atrapalhar, é fazer esse ministro desistir, né, do evangelho, desistir da sua missão. E é muito interessante, né, e ele fala então dá várias dicas para o seu, então, demônio discípulo, né? E uma das recomendações que ele dá para o seu demônio, né, o seu diabo aprendiz, é para que ele fuja de argumentações. Que não é para ele usar a ideia de argumentações lógicas, porque isso já ficou ultrapassado. Né? E ele fala assim que a ideia é você trocar a lógica argumentativa por jargões. E parece que é realmente uma marca aqui do nosso tempo. Eu gostaria até de ler uma passagem aqui, que ele diz assim, ó, naquela época, ou seja, falando de antigamente, né, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, graças à imprensa diária e às outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente como verdades, ou verdadeiras, ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. E esse é o detalhe. É o jargão e não o argumento seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Portanto, nós vivemos tempos em que a verdade deixou de ser tão importante assim. A verdade, em alguns ambientes, ela é até considerada, né, por esse jargão, opressiva. Então, muitas pessoas hoje, elas vivem baseadas em narrativas, em ideologias. Não importando o que é certo e errado, não importando mais o que é verdadeiro ou o que é errado. As pessoas, elas têm um senso comum baseado em jargões, em ideias soltas. E as pessoas, então, compram essas ideias. Algumas ideias são divulgadas com maior ênfase, né, pelas mídias sociais, e a gente passa a se alimentar desses factoides, né, se a gente pode chamar assim, dessas narrativas. E talvez sobre um punhado de assuntos, você nem teve talvez o empenho de se debruçar sobre aquele assunto. E buscar respostas mais satisfatórias, que outrora era assim que funcionava. Inclusive, existe até provas, né, provas da existência de Deus por meio da lógica. Você consegue usar a lógica para provar que existe Deus. E esse tipo de argumento era um argumento fatal, porque ele foi considerado durante toda a Idade Média ali, as pessoas, até aqueles para fora dos círculos da fé, eles tinham essa noção de que em muitos aspectos eles eram refutados pela verdade. E eles tinham que deixar público então que, mesmo sendo refutados, eles continuariam defendendo tais ideias. A gente falava, por exemplo, né, o próprio C.S. Lewis vai mencionar a respeito de Jesus como sendo Deus.
E você tem aquela máxima, né, das três consequências práticas. Jesus disse que é Deus. E essa é uma afirmação. Agora você precisa comprovar por meio da lógica e argumentação que esse argumento ele é verdadeiro ou falso. E como é que você faz isso? E aí tem lá o trilema, né? Que ou Jesus ele era louco, e aí ele estava dizendo que ele era Deus, mas não era. Ele era um lunático. Ou Jesus ele era um mentiroso, porque ele sabia que não era Deus e mesmo assim dizia que era. Ou a última alternativa é Jesus de fato era Deus. E aí, então, todo um estudo era feito a respeito da vida de Jesus, das consequências das suas palavras, da sua vida, os elementos históricos e tudo mais. E a conclusão que se chegava era essa: você pode continuar achando que Jesus é louco, mas se ele fosse louco, ele não teria, né, os seguidores que teve. Se ele fosse louco, né, ele não faria aquilo que fez. Se Jesus fosse um mentiroso, também as coisas teriam ido para um rumo diferente. Então, a ideia é que a alternativa verdadeira é que Jesus, de fato, é Deus, para você encaixar e as coisas que nós acreditamos fazerem sentido, a gente precisa acreditar que Jesus é Deus. E é direito das pessoas acharem que não, mas é difícil de você comprovar com argumentação lógica que ele não é Deus. E esse estágio da história a gente já passou há muito tempo. Então hoje nós vivemos em dias que não precisa dar explicação. O que importa é o que você pensa e o que você sente. E aí você fala assim: não, para mim Jesus é mentiroso. Tá, e qual que é o seu argumento? Não precisa de argumento, eu acho isso. Então a gente vive nessa axiologia. E aí a gente vai consumindo mensagens aqui, ali, sem fontes, sem comprovação nenhuma. Mas a ideia hoje é você ser movimentado para esses ambientes, né, onde os jargões, né, vão tomar importância. E essa é uma das razões do porquê existe tanta indiferença para com as coisas de Deus. Porque estão falando por aí que esse negócio de Deus já é ultrapassado. Que não é muito interessante hoje você se dedicar ao evangelho, a você ficar indo para a igreja. Imagine, você vai ficar convivendo com um monte de pessoas estranhas lá, que algumas você nem vai muito com a cara. E pior ainda, às vezes você precisa ainda contribuir financeiramente para esse lugar. Poxa, pensa aí na sua vida, o tanto de coisa que você quer fazer, realizar. Para que você vai ficar fazendo isso em pleno século 22, 21, né? Não sei nem que dia que é hoje falando isso. Domingo. Então, assim, nós estamos vivendo nesses tempos. A família existe ou não existe? O casamento existe ou não existe? O que define uma família? O que define um casamento? Com base no que você vai dar a resposta? E perceba que vai ficando mais difícil a cada dia, porque aquilo que nós sempre acreditamos, para além de não ser considerada, elas são hostilizadas. Então, os conceitos que a gente tinha outrora, e por mais que alguém discordasse, mas cada um tem o seu direito, hoje praticamente você não tem direito de defender algumas coisas. E quanto mais verdadeiras essas coisas são, mais difíceis elas são de serem aceitas. Porque o homem não gosta da verdade, essa é a verdade. Essa é a verdade, o homem não gosta da verdade. Ele não gosta de ser desnudado pela verdade. E aí Jesus fala então que esse é o tipo de postura de um coração indiferente. Mas tem um segundo tipo de coração, segundo tipo de solo, que eu chamo de coração impulsivo. Versículo 20, Jesus fala sobre a semente que caiu nas rochas. E ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E eu chamei de coração impulsivo porque nós também vivemos numa época em que nós somos movidos pelos nossos sentimentos, mais do que pela nossa racionalidade.
Quantas vezes você ouve falar sobre pessoas e talvez se você analisar a sua experiência, você vai perceber que a tendência hoje é você reagir baseado naquilo que você sente. Então assim, mas também eu estava com raiva. Mas quem que disse que você precisa ceder à raiva quando você está com raiva? Mas também... Não, mas também o quê? A gente não precisa ser escravo dos nossos sentimentos. No entanto, parece que hoje a ênfase no sentimento, ela tem tomado proporções maiores. E quando a gente vive baseado nos sentimentos, a gente perde algumas coisas, como, por exemplo, o domínio próprio. Uma pessoa que vive com base no que ela sente, ela não tem domínio próprio. Porque a ideia de domínio próprio é exatamente controlar, subjugar aquilo que você está sentindo em detrimento de algo maior. A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente sente, não é verdade? Mas parece que o conceito de liberdade tem a ver com exatamente isso. Deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Esse é o slogan. E aí, a ideia da mensagem do reino é que não, é que quando essa semente ela entra no nosso coração, nós entendemos que esse nosso coração está submisso à vontade do Senhor. E o Espírito Santo, que faz essa semente germinar, ele produz em nós o fruto, o seu fruto. E o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, perceba que viver baseado nas emoções e nos sentimentos torna o nosso coração impulsivo. E o problema é que o nosso sentimento ele muda toda hora, gente. Por que eu não posso viver baseado nos meus sentimentos? Porque eles mudam. Porque eu acordo me sentindo de um jeito, durante o dia o meu sentimento muda. Porque eu tenho um sentimento, às vezes, em relação a alguém neste momento, mas daqui a pouco essa percepção vai fazer o meu sentimento ser alterado. Então, eu posso sentir as coisas, mas eu não preciso viver com base nelas. E é exatamente isso que um coração impulsivo faz, ele vive. Ele é refém do seu próprio coração, que é impulsivo. Então ele ouve o evangelho e ele ouve falar que existe solução para ele, que existe um Salvador que ama ele, quer mudar a sua vida. E ele então se sente alegre e ele fala assim, eu quero caminhar com Jesus, eu vou me esforçar, eu vou ir para a igreja, agora a minha vida mudou. Só que isso dura uma semana. Às vezes dura um mês, às vezes um pouquinho mais para os mais fortes. Mas aos pouquinhos, por quê, gente? Porque tem hora que você não vai sentir vontade de caminhar com Deus. Tem hora que você não vai sentir vontade de obedecer a Deus. Tem hora que o que Deus quer que você faça é totalmente oposto ao que você está sentindo vontade de fazer. E aí, quem que você vai obedecer? E aí, o texto fala então que esse coração impulsivo, ele é muito superficial. A pessoa ouve o evangelho, se alegra, ouve a mensagem do evangelho, ela até reflete sobre aquilo e ela sente muita vontade de fazer. Eu não sei se você conhece pessoas impulsivas assim, né? Você fala assim, gente, eu estava pensando em fazer, não, deixa comigo, deixa aqui que eu faço, não, porque daí eu vou lá e eu faço e vou realizar e vou pegar e vou fazer. E você espera e não sai nada. Por que não sai nada? Porque a pessoa é impulsiva. Ela até sente vontade, ela até acha que tem que fazer aquilo mesmo, ela até quer contribuir. Não é na maldade, mas o problema é que o texto fala assim, não tem raiz em si mesmo. Ou seja, é um sentimento, é uma vontade passageira, é uma vontade superficial. E uma vontade superficial não é o suficiente, porque uma vontade superficial, ela torna a nossa disposição fraca. E aí as pessoas, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Pessoas que caminham com Jesus, vêm para a igreja, de repente acontece alguma coisa, e aí ela abandona. De repente as coisas ficam difíceis, de repente ela perde o emprego. De repente uma doença chega. De repente uma dificuldade. De repente ela percebe que
ser cristão é difícil. E aí ela abandona. Ela faz isso porque o seu coração ele foi movido pela impulsividade, pelo sentimento. E o sentimento é superficial. E um terceiro tipo de coração aqui é o coração ansioso. Porque o versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente que cai no meio dos espinhos. A semente que cai no meio dos espinhos, o texto fala que ela até entra na terra, ela até começa a brotar. Só que o problema é que conforme ela vai crescendo, os espinhos também vão crescendo. E esses espinhos vão crescendo e vão competindo o espaço com essa semente. O que Jesus está falando é que quando o solo do teu coração, quando o teu coração está ansioso, significa que a devoção do seu coração está dividida por vários pretendentes. Um coração que está ansioso, preocupado, ele fala assim, preocupado com os cuidados da vida ou com a fascinação das riquezas. Essas coisas elas vão sufocar a semente, vão sufocar o crescimento da palavra. E por que isso? Porque o seu coração começa a ficar dividido por essas coisas. Não se esqueça que a devoção ela é exclusiva. Se você tentar se devotar a duas coisas, você não vai conseguir. E Jesus falou sobre isso, Porque no seu coração existe uma cadeira só, para uma pessoa, para uma coisa controlar você. Ou essa coisa é você mesmo, ou você tira você e coloca alguém, ou você tira você e coloca alguma coisa. Ou você tira você e coloca Deus. Mas sempre é uma coisa que vai direcionar e vai dirigir a sua vida. E nós chamamos os ídolos do coração. E é por isso que as pessoas hoje têm ficado muito ansiosas, elas estão preocupadas com as coisas dessa vida, elas estão preocupadas com as riquezas, com aquilo que ela pode ter ou vai deixar de ter. E tem uma história que eu vi uma vez de um menino, na verdade foi um pastor que contou a experiência dele, ele falando que quando ele era menino, ele demorou bastante para ele ganhar uma bicicleta, ele queria muito uma bicicleta, e ele ganhou a tal da bicicleta e estava muito feliz andando, e teve um dia que ele viu lá numa loja um doce, e ele ficou com muita vontade de comer aquele doce. Então ele passava com a bicicletinha todo dia ali na frente e via aquele doce, e ele queria comer aquele doce, mas não tinha condições e tal. E um dia ele estava ali na redondeza e alguém fez uma proposta para ele: você quer vender a tua bicicleta? E ele falou: eu quero, quanto você quer? Vamos R$10, vamos imaginar. E, ok, o comprador achou que fez um bom negócio, comprar uma bicicleta por R$10 é um bom negócio, E deu R$10 para ele e ele saiu correndo para a banquinha lá comprar o seu doce que ele tanto queria, achando também que tinha feito um bom negócio. E resumindo a história, ele rapidamente engoliu aquele doce, o doce acabou e ele ficou sem a bicicleta e sem o doce, E parece que a gente pensa assim, que coisa estúpida, você trocar uma bicicleta por um doce. É uma coisa estúpida, a gente não faria isso. No entanto, quando a gente avalia a nossa perspectiva espiritual, é mais ou menos esse tipo de ignorância que acontece quando a gente está ansioso. A gente pensa e a gente quer trocar as coisas de valor superior por coisas de valor inferior. A gente diria para esse menino: como você foi tolo de trocar uma bicicleta por um doce. Pois é, mas a gente troca o evangelho, o reino de Deus, por coisas muito menores também. Por coisas terrenas, por preocupações que a gente não vai conseguir resolver. A gente sempre fala aqui sobre essa questão da ansiedade ser algo assim, é coisa... Gente, você ficou ansioso já?
Quem já ficou ansioso a respeito de alguma coisa aqui? Levante a mão assim, quem ficou muito ansioso e a ansiedade ajudou você a resolver o problema. Parece, gente, que isso é um tipo de insanidade também. Porque por mais que a gente fique ansioso sobre determinado assunto, se a gente tem condições de solucionar isso, não tem por que a gente estar ansioso. Agora, se a gente não tem condições de solucionar isso, também não tem por que a gente ficar ansioso. E a ideia bíblica, assim, é que a ansiedade, ela é um problema por causa desse aspecto da devoção. Eu não estou falando aqui de ansiedade que a gente tem, né, aquela preocupação básica, natural, né, que a gente tem, puxa, tem isso, tem aquilo, tomara que dê certo, né, vou me esforçar para isso. Mas estou falando desse estilo de vida de ansiedade, de preocupação. Porque um estilo de vida de ansiedade, é por isso que sempre, né, a palavra de Deus orienta, você está ansioso, leva essas ansiedades para o Senhor em oração, entrega para Ele isso daí. Porque é uma questão de devoção. A gente fica viciado em estar preocupado com as coisas, que a gente não tem controle. Estar ocupado com as coisas que a gente tem que fazer é um dever nosso. Agora, estar preocupado é um problema. E muitas pessoas hoje vivem, né, preocupadas, ocupadas e pós-ocupadas com as coisas da vida. E aí ela geralmente não tem tempo, né, para outras coisas que ela acha inferior, mas na verdade ela não percebe que ela é esse menino trocando uma bicicleta por um mero doce, que vai acabar rapidinho. Então, queridos, o Dr. Charles Dodge, né, ele diz o seguinte: alguns ouvintes nunca se apegarão efetivamente à verdade, e outros serão desencorajados pelas dificuldades e seduzidos pela prosperidade. Então, quando o evangelho é lançado, as ansiedades da vida fazem que alguns ouvintes eles nunca queiram compreender ou nunca efetivamente compreendam a verdade, né? E muitos serão, inclusive, desencorajados pelo evangelho em relação àquilo que eles pretendem realizar. Mas, graças a Deus, que existe um último coração aqui, um último solo, que é o coração preparado, né? O versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse coração aqui que Jesus está falando, um coração preparado, a boa terra, ele é, na verdade, o oposto dos demais. Então, quando você quiser raciocinar sobre como é que está o seu coração, e essa é a pergunta que eu queria deixar aqui para nossa aplicação, seu coração tem sido qual tipo de solo ultimamente? Um solo indiferente para com as sementes do evangelho que são lançadas? Será que o seu coração talvez tenha sido um coração impulsivo, que sente, se emociona, mas tem pouca efetividade? Será que o seu coração é um solo ansioso? E talvez mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ele começando a germinar, mas essas outras coisas vão sufocando você, vão tomando seu tempo, vão tomando a sua devoção, e quando você vê, você está devotado a outras coisas. Para que você dedica a maior parte do seu tempo? O que é que você faz que toma mais de você? Esse é um jeito de a gente ter, né, já uma visão sobre o nosso coração. E o coração preparado é o oposto disso. O coração preparado, o solo preparado, ele não é ansioso com as coisas, porque ele sabe que o Senhor cuida dele. Um coração preparado, uma terra boa, não é um coração que é impulsivo, mas é um coração que faz a reflexão, sabe que a vida é difícil, sabe que caminhar com Jesus não vai tornar a sua vida mais fácil. Caminhar com Jesus não é que Jesus vai resolver todos os seus problemas, mas que Jesus estará com você. Que Jesus prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. E também não é um coração indiferente, é um coração que considera a palavra do Senhor. É um coração que, durante a semana,
quando tem que responder ao chefe, vai pensar em como Jesus gostaria que ele respondesse. Quando ele for tomar uma decisão, ele vai lembrar que ele precisa pedir ao Senhor ajuda, iluminação, para que tome uma boa decisão. Ele vai pensar sobre aquela ação que ele quer fazer, ele vai pensar o que isso diria sobre a sua vida cristã. Isso daria testemunho, não daria? Deus seria glorificado por meio disso, não seria? Que tipo de solo é o seu coração? Um dos sinais de que o solo é ruim é o fato de sempre ouvir, mas nunca entender. Existem pessoas que ouvem, mas nunca sentem a obrigação de fazer nada a respeito. Existem pessoas que ouvem, mas nunca sentem a necessidade urgente de tomar providências sobre a sua vida. Outras ouvem, até simpatizam, mas não se comprometem. Outras pessoas ouvem, mas o que ouvem não promove o zelo por realizar a vontade de Deus. Queridos, a gente está num país que precisa de cristãos verdadeiros. A gente está numa cidade que precisa de gente que acredita na palavra e por acreditarem, as semeiam por onde andam. Nós vivemos, queridos, rodeados de pessoas cujo futuro e cujo destino eterno dependem que você ouça e que você compreenda e reproduza a vida do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam disso, o papel do semeador é semear. Não é papel do semeador fazer a semente brotar. E às vezes a gente confunde e se frustra por causa dos resultados. Mas eu vivo a minha vida certinho e as coisas não acontecem. Mas eu falo de Jesus e as pessoas rejeitam. Mas eu tento viver uma vida ali igual a de Jesus, mas eu só estou sendo prejudicado. Mas a nossa função é exatamente essa. Independente de qual será o resultado, se as pessoas vão acatar ou não vão, se a sua postura é igual a Jesus vai te trazer prejuízo ou não vai, não é os resultados que nós produzimos. Quem produz os resultados é o próprio Evangelho, é a própria semente. Não deixe de fazer isso, não deixe de viver a vontade de Deus, não deixe de partilhar o Evangelho, porque as pessoas não vão ouvir, ou porque você não está num momento muito bom. Faça isso porque esse é o seu dever. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo essa noite. Se a semente do Evangelho caiu aí no seu coração, compreenda ela. Compreenda. É isso que você tem que fazer. Quem tem ouvidos, ouça. Se você ouvir isso, o Espírito Santo vai fazer essa semente brotar no seu coração. Porque eu encerro dizendo o seguinte: o semeador do Evangelho pode estar certo de que, no final, o seu trabalho terá resultados. Essa é a promessa de Jesus. Pode ser que muita coisa não dê certo, mas muita coisa vai dar certo também, porque você está ouvindo, compreendendo o Evangelho. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela instrução da sua palavra, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, Deus, que nesses dias tão difíceis, ó Deus, de tomar decisões, de assumir posturas, ó Deus, de se posicionar diante da vida, da sociedade, ó Deus, tem sido desafiador. Nós pedimos a coragem, a ousadia, ó Deus, para que nós consigamos dizer ao mundo que nós temos um Senhor e que esse nosso Senhor é Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos salvou e que nos garante que estará conosco e nos garante, para além disso, a vida eterna no reino celestial. Nós devemos ter essa compreensão de que a nossa vida não se resume a essa existência, de que nós não estamos aqui para acumular nada, nós estamos aqui para partilhar algo. E este algo que devemos partilhar é aquilo que nós temos ouvido e compreendido. Então ajuda-nos, Deus, a ouvir e a compreender a sua palavra, para que ela frutifique. E se ela frutificar em nosso coração, certamente nós reproduziremos, ó Deus, e daremos muito fruto
por onde quer que andarmos. Abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém.